Olá, minha gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos começar mais um episódio hoje com uma convidada maravilhosa, Lê, perfeita. E o episódio de hoje é... Mas ele é só o quê? Hi, Barbie! Hi, Barbie! Amiga, fala sobre tua experiência, o que é que você veio hoje jogar pra gente, conta. Então, vamos lá. Meu nome é Letícia, né? Eu sou psicóloga. Eu tenho pós-graduação em psicologia jurídica, né? Não atuo na área jurídica, mas, enfim, foi uma construção muito, muito importante para as minhas construções acadêmicas mesmo, sabe? E aí, depois eu fiz uma pós-graduação em sexologia e sexualidade humana, para trazer esse olhar para a clínica, que é onde eu atuo atualmente, né? Atualmente eu tenho consultório e tudo mais, e aí eu vejo que é uma área que faltava ser olhada para, principalmente aqui, né, na nossa cidade, onde ainda é muito tabu e tudo mais. Então, pensei, se aquela história de, quem vai para psicólogo é doido, já é tabu, então quem vai para psicólogo falar de sexo... Lascou. Vamos trabalhar no tabu de uma vez, então. Certo, sensata. Pois é. E aí, hoje eu atuo na clínica e eu também sou professora universitária. Arrasou. Do curso de psicologia. Pois é. E aí, tem um gato. E tem um gato, E, assim, resumidamente, profissionalmente é isso, né? E aí, o que é que a proposta, o que é que a gente quer falar hoje? Sobre o nosso queridíssimo e faladíssimo filme da Barbie, né? Estamos aqui a caráter, muito barbizinhas. Ai, amiga. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, né? Que foi até quando eu entrei em contato, quando a gente se falou, a princípio foi a questão da propaganda, né? Teve todo aquele ênfase de vai ter o filme da Barbie, vai ter o filme da Barbie. E aí, em algum momento, eu vejo um folderzinho, uma imagem do filme, que é o Ryan, né, que é o Ken, e tem os seguintes dizeres. Ele não tem emprego, ele não tem dinheiro, ele não tem uma casa. Ele é apenas o Ken. Vi isso, e aí tem um outro folderzinho, que é a Barbie dirigindo o carro dela, ele atrás todo apaixonado, e dizia assim, ela é tudo, ele é apenas o Ken. E aí isso me chega num lugar de... Caramba, quantas Barbies, né, somos nós mulheres que somos tudo, de astronauta, médica, veterinária, física, ganhadora do Prêmio Nobel, e quantas vezes nós, que somos tudo e tentamos fazer de tudo para ser tudo, nos conformamos em estar em uma relação, no recorte hétero, que eu trago, né, óbvio, numa relação com um cara que é só o Ken. E você se passa, às vezes, pra ficar só o Ken. Só com o Ken, né? Só ainda com tem o Ken. isso. Exatamente. E aí, isso tudo eu vi e pensei, né, antes de assistir o filme. Isso, assim, veio só a propaganda, me bateu assim já, tipo... Impactou, não foi, amiga? Isso, É óbvio. sobre. Juntou também com algumas referências que eu já tinha, né? A Valesca Zanello, que fala muito desse lugar, da prateleira do amor. Ai, eu li esse livro, perfeito! Perfeito. Né, escutei vários podcasts onde ela fala isso, onde ela fala desse lugar do homem perebento que a gente pega e diz assim... mas ele me escolheu, então, já que ele me escolheu, eu tenho que ficar com ele, porque se eu não ficar com ele, eu não vou conseguir mais ninguém. E aí, quando você olha pra esse cara, tá, mas vamos olhar. Beleza, tu escolheu ficar com ele, por quê? Quem é ele? O que é que ele faz? Nada. Ele é só um Ken, mas ele escolheu ficar comigo, e aí, porque ele escolheu ficar comigo, eu vou ficar com ele. E vamos combinar que não é nem o Ken da Barbie Ryan Gosling, não, tá? Não. Às vezes é um Ken bem daqueles do meio da feirinha mesmo... Certo? E olha, sendo bem Quem legal. da Shopee. E ó, é sobre isso. Isso. Às vezes é o Ken da Shopee, não é o Ken da Mattel, não. Não é o Ken da Mattel, na maioria das vezes é o Ken da Shopee. Menino, é muito louco tudo isso. E assim, é engraçado como é uma coisa que é incutida na gente, eu acho que desde menina, né? Sim. Uma das coisas que eu mais... Pronto,
eu tava olhando uma casa. Antes do quarto rosa acontecer, eu tava querendo comprar uma casa em um determinado lugar pra alugar e, tipo, ter como investimento mesmo. E aí eu tava lá vendo a casa e tal. E aí chegou o dono da construtora, que é um senhor, 50 para 60 anos, aquela coisa bem tradicional. E nisso estava eu e minha mãe vendo a casa. Aí ele fez, e aí, tá gostando da casa? Eu disse, sim, muito bonita, maravilhosa. Ele, vai casar, né? Eu, não. Ele, tá noivo? Eu, não. Tá, mas eu disse, posso investir? Não, é moço. Aí minha mãe ficou morta, porque minha mãe é bem fina, né? E eu não sou. Aí minha mãe, não foi isso que ele tá querendo dizer. Ele só tá surpreso. Eu disse, enfim, não vou casar, não tô noiva e é isso. Mas, assim, são coisas muito sutis, né? Que vêm desde sempre. Sim, e tem sempre essa pergunta, né? De quem nunca, Natal de família, chega a tios namoradinhos. Ah, é um clássico. Né? Encontros de amigas acontece muito isso, mas eu acho que principalmente encontros e cobranças familiares, de quando você encontra alguma tia, algum parente, enfim, alguma coisa. Primeira pergunta, e aí, casou? Não. Tá namorando? Eu acho que quando eu escuto isso, eu desenvolvi uma resposta, né, de quando chega um parente assim, e aí, casou? Aí eu digo, não, eu escolhi estudar. Adorei. Porque entra muito nesse lugar, né, de validação a partir do momento em que você casou. Ah, mas você já tem 30 anos, como assim você não casou? Como assim você não tem um namorado? Como assim você não tá planejando casar? Não, eu tô planejando ser a tia rica, que leva esse sobrinho pra Disney. Ai, esse é o meu planejamento. E é muito louco, porque a gente que tá sozinha é vista como a vilã do rolê. Tipo, é como se fosse errado você escolher só ter alguma coisa realmente com um cara que seja interessante, que contribua positivamente pra você. Gente, eu não tô falando de dinheiro não, tá? Eu tô falando de ser um cara que te trata bem, um cara que vale a pena estar do seu lado. Que te faz crescer, né? Que te impulsiona. Que te respeita. Tipo assim, você... Óbvio, a pessoa ela não precisa... ela vai ter dinheiro, ela vai ter... Não, mas... Poxa, se eu tô correndo atrás da minha profissão, eu quero que alguém que queira estar comigo me impulsione a ser uma profissional melhor. Sabe? De dizer assim, sábado eu venho aqui gravar o podcast com o Ju. E eu chegar pra essa pessoa e dizer, e a pessoa me incentivar, que bacana, tu vai falar sobre o quê? Olha, eu vi isso, é muito legal, isso, e se tu fosse de rosa, ia ser muito bom. Sabe? Essas construções que faz com que você cresça enquanto pessoa e que faz com que a tua relação, ela entre nesse pé de igualdade, né? Eu vi... Pronto, uma das coisas que eu citei, inclusive, essa semana, pra minha família, né, assim, a gente brincando, eu sou a solteira da família. Amiga, eu te entendo. Acontece, é raro, mas acontece, assim, da parte de pai e tudo mais, enfim, sai os casais, assim, são 3 casais e eu. Tá ótimo, tá tudo bem, né, mas, enfim, eu acho que nesse momento, de construção, a gente estava falando e eu disse, poxa, eu acho que um dos critérios que eu quero para um relacionamento com alguém é que o cara que esteja se relacionando comigo, ele pratique atividade física. E aí, ficou naquela, como assim? Por quê? Eu disse, não, então, por quê? Eu adoro comer, né? Eu sou uma pessoa que eu amo comer besteira. E hoje eu consegui adequar a minha rotina a fazer exercício todos os dias, sabe? Assim, se eu conseguir fazer de domingo a domingo, eu faço de domingo a domingo. Não por uma questão estética realmente, mas assim, liberação de serotonina, endorfina, me faz bem, cabe bem na minha rotina, enfim. E aí, já comecei a saltar as penas, desgraça. E aí, uma das coisas que eu comecei a construir, né, diante dos critérios do que eu queria, era poxa, eu queria alguém que fizesse atividade física pra tá nesse ritmo, sabe? Pra quando eu disser assim, pra ter essa compatibilidade, pra ter essa né? compatibilidade, Entendo. pra não ser assim, fim de semana, vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer, vamos. E tá eu me matando na academia a semana inteira e a outra pessoa nem aí. Ou até mesmo me desmotivar. Entende? Principalmente fim de semana, um exemplo, você tá na casa do namorado, você dormiu na casa do namorado,
Acordei, a primeira coisa que eu faço na minha rotina é boto minha roupa, vou treinar. Se eu durmo na casa do namorado, digamos assim, e essa pessoa não faz atividade física, quando eu acordar, eu vou ter a mesma disposição de botar a roupinha de ir treinar e ir treinar? Não. Do mesmo. Vou ficar lá, ó, Netflix e comida e etc. Então, são algumas coisas que a gente fala no sentido de construção e de compatibilidade mesmo, né? Não é nada extra. É você olhar pra você, tipo, poxa, o que é que eu faço? Eu trabalho, eu estudo, eu treino, eu tenho 2 empregos, eu tenho um gato, né? Tudo que eu faço. Eu gosto de viajar, então eu trabalho e sempre tento organizar algumas viagens pra fazer por ano. Então, é sobre quem eu sou, o que eu quero pra mim e como a pessoa que vai estar comigo, ela pode agregar aquilo que eu já sou. E não eu ter que me desfazer de tudo que eu faço e de tudo que eu sou pra ter um Ken. Né? Porque, não, mas ele vai ficar comigo, então pra todo mundo ver que eu tenho alguém, aí eu vou parar de fazer tudo pra estar com essa pessoa, pra estar nesse lugar. Eu entendo muito o que você falou, assim, em relação à compatibilidade, porque pra mim uma coisa muito importante é que, assim, eu tenho muitas ideias. Como aquele velho rolê da blogueira, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que tem ideias loucas. Então, por exemplo, semana de estreia da Barbie, eu fui do jeito que eu tô aqui, com um óculos que tem o QR Code do quarto rosa. E assim, geralmente eu não sou o tipo de pessoa que se intimida ou que deixa de fazer algo por, meu Deus, eu vou entrar num lugar cheio de gente e vão me ver e vão rir. Eu não sou essa pessoa. Então, pra mim é importante que o meu parceiro, ele entenda que eu sou assim. E que às vezes pode ser que eu acabe fazendo coisas que ele ache um pouco não convencional. Sim. Mas que ele entenda que sou eu. Uma das coisas que eu passei em relacionamentos anteriores é que, assim, eu sou muito extrovertida, eu sou de rir, de conversar, de dar a minha opinião. E eu não vou mudar a minha opinião só porque você quer. Sim. E nesse caso, né, o boy que eu tava namorando, ele não sabia lidar com isso. Ele sentia nisso uma agressão. E eu não tenho esse perfil. Porque você não era boazinha, calada. Entendeu? Né? Não era a pequena sereia que fica calada pra poder manter um relacionamento. Pois é, então assim, não quer dizer que eu vou ser grossa ou que eu vou invalidar o que ele tá dizendo. Mas eu não vou concordar com você só porque você quer. Sim. Eu não concordo com a minha irmã, que usou o útero da minha mãe depois de mim. Então, assim, eu funciono dessa forma. Então, pra mim é importante que o meu parceiro entenda que eu sou autêntica e que eu sou assim. E assim, dificilmente eu dou um ponto sem nó. Então, eu fui daquele jeito porque eu sabia que gerar impacto ia ganhar seguidores, como a gente ganhou seguidores naquele dia. E a gente ia gravar esse episódio e ia estar na mesma roupa. Então, existe um porquê. Sim. E eu preciso que o cara que esteja comigo, ele embarque comigo. E não fique, mas vão falar. Mas tu é médica. Mas tu acha que dá certo? Não, mas e quando te encontrarem no hospital? E os teus colegas e a tua credibilidade? Eu preciso de uma pessoa que entenda que eu sou assim, nesse ponto, sabe? Que inclusive construa de dizer assim, tu vai desse jeito, mas se tu usasse isso aqui, ia melhorar ainda mais. Que embarque no rolê junto. E isso pra mim, nos meus relacionamentos anteriores, foi o que eu mais senti falta. Porque, assim, a Ju é ótima, ela é super divertida, ela é super, assim, sincera, até o ponto que você começa a namorar. Então, você começa a namorar e aí é pré-determinado que você tenha uma forma de pensar similar, que você perca a sua personalidade, que você deixe de gostar das coisas que você gosta. Então, dentro desses meus relacionamentos, isso foi um problema, sabe? E que foi onde eu percebi que realmente não dava pra mim. Uma das coisas que eu amo Harry Potter, amiga. Sim. Eu sou Potterhead total. E aí, eu tava vadiando no Instagram, vendo a história de Minerva McGonagall, né? Que ela é professora de Harry. Sim. E, gente, quem não viu, por favor, se inscreve no canal. Calma, brincadeira. Mas, e aí ela tem um trecho da vida dela que ela foi apaixonada por um trouxa, por um cara que não era bruxo. E a mãe dela disse, olha, você vai ter que escolher. Porque eles não podem saber que o universo mágico existe. E aí tem um trecho que era ela dizendo assim, que preferia passar a vida toda sem o amor da vida dela, do que guardar a varinha dela embaixo da cama. E não ser quem ela era. Então, dentro desses relacionamentos, foi basicamente isso que eu senti. Se for pra eu me submeter a não ter a vida que eu quero e não ser a pessoa que eu quero ser, pra estar no relacionamento, talvez eu não deva estar no relacionamento.
Sim. né? E é impressionante como às vezes é difícil você encontrar caras que não se intimidem com esse tipo de atitude. É muito complicado. Menina, e depois do quarto rosa? Aí fudeu. Pronto. Aí fudeu. Porque basta dizer assim, não, eu tenho um projeto que fala de sexualidade feminina e tem também uma lógica, é um sexo. Pronto. Parece que eu sou o cão do segundo livro. Minha gente, eu sou uma pessoa normal. Sim. Então, é como se fosse uma competição pra ver quem intimida mais. Sim. Né? Então, às vezes, cansa. Tipo, como assim você fala de sexo abertamente? Como assim você sabe sobre, você estuda sobre, né? Nossa, a quantidade de... Eu tinha no meu Instagram, no pessoal, né, na verdade, porque eu tenho 2, eu tenho o pessoal só para amigos, né, pessoas mais próximas, até por essas questões também, né, enfim, de algumas exposições e tal. E tem o profissional. E aí, no meu pessoal, antes tinha na bio, né? Que eu sou psicóloga, especialista em sexologia e tal. E às vezes eu tava conhecendo um cara, ok, tranquilo, pá. Aí ele vai e me adiciona no Instagram. E assim, a mensagem que sempre chegava. Então quer dizer que tu é sexóloga. Então quer dizer que tu sabe das coisas. E eu tipo... Querido, eu sou sexóloga, a gente estuda teoria, a gente estuda sexualidade humana, formas de relacionamento. O que você tá pensando é outro nome. Aí inclusive, as pessoas pagam para. Aí dá vontade de dizer, você com certeza não. Isso. Não, amiga. Ai, cansada. Peraí que a Barbie com rinite vai se desmontar. Minha gente, isso cansa. E durou alguns minutos. Foi, eu já imaginei, sabe? Tudo bem. Deixa O close inicial valeu, é o que importa. O que importa, né? O que importa é o close inicial, tá ótimo. Agora, evento, foi eu tirando essa peruca no meio do shopping. Foi assim, um evento. Imagina. O povo olhou, parecia que era um parto. Minha gente, calma, essa é uma peruca, é cabelo fake. Vai sair cabelo daqui, não? Nada demais, Mas amiga, é muito complicado, assim. Uma das coisas que eu sinto também é que, às vezes, a gente precisa confiar mais nas mulheres que estão ao nosso redor. Inclusive, eu comentei um pouquinho sobre isso com Ana Maria, que vai ao ar um episódio com Ana Maria, acho que depois desse, na verdade. Mas a gente vai falar sobre violência de gênero, minha gente. E aí, uma das coisas que eu conversei com ela foi justamente isso, que a gente é tão incentivada a rivalizar uma com a outra, que às vezes a gente não acredita, né? Em situações. Por exemplo, esse meu ex-tóxico, digo que era tóxico porque ele me perseguiu. Eu andava no chão do carro, ele me espionava atrás das árvores do colégio. Nossa senhora. Foi um rolê. Acho que talvez, quem sabe, o quarto rosa não começou ali. Sim. E aí, o que é que acontece? Depois de mim, ele namorou uma outra menina. E que eu, de uma forma ingênua... No teu coração, tu ficou querendo avisar? Amiga, eu tentei. Tá. Eu tentei, de uma forma mal sucedida. Sim, porque... Mas tenho minha consciência não são limpa. ouvidas, né? Entra muito nesse lugar de, ela é a ex dele, então se ela vier... Se ela tá aqui falando isso, é porque, sei lá, ela quer voltar, é porque ela quer ele, porque o homem, né, nesse lugar da relação e nesse lugar, querendo ou não, que ainda se ocupa dentro do patriarcado, o homem é o quê? O homem é o grande prêmio, né? Onde todas nós vamos brigar, nos degladiar. Nos estapear. Eita, isso. Antônio, calma, não me mata. Onde todas nós vamos brigar, nos estapear, sabe? Vamos gerar a Quinta Guerra Mundial... em prol deste homem, porque este homem é o grande troféu da nossa vida, porque se você não tem um homem... Você não é nada. Você não é nada, você não vale nada. Inclusive, voltando aqui um pouco, né, trazendo essa questão da Barbie, a Barbie, ela foi criada em 69? Foi pertinho dos 70. 69, se eu não me engano, então. Acho que é mais ou menos isso. Mas enfim, ela foi criada... E aí, 2 anos depois, o Ken, ele é criado. E aí, a gente tem essa lógica de que temos uma mulher, né, que a Barbie foi uma das primeiras bonecas em formato adulto, porque antes eram só bebês, né, para que as meninas brincassem de cuidar, de maternidade. Então, a gente tem uma boneca no formato adulto, no formato de mulher. E aí, essa mulher, ela não se sustenta dentro da sociedade por muito tempo, por muito mais que 2 anos sozinha, sem que a sociedade diga, não, a gente tem que criar um homem para essa boneca. Porque essa boneca, ela
Não subsiste sozinha. Ela não subsiste sozinha. Né? Como é que essa boneca, que é uma representação da mulher, a gente traz como uma representação da mulher, que na verdade não representa, né? Porque é aquela cintura. Então eu não quero nem entrar nesse detalhe. Pois é, isso aí é outro assunto, né? Isso aí é outro assunto. Mas assim, como é que essa boneca que representa a mulher adulta, né? A jovem que vai virar mulher, ela tá existindo sozinha? Não, a gente tem que criar um companheiro para ela, porque ela não vai existir sozinha na sociedade. Nenhuma outra mulher da vida real existe sozinha. E não deveria. E não deveria. Como é que essa que é um ícone, né, que está aqui sendo um ícone, vai existir só? Não. E aí eles vêm e criam o quê? Né, que assim, não teve tanto sucesso, né, não chegou a ter tanto sucesso, mas ele foi criado, né, com essa finalidade. E aí, quando a gente traz pra parte do filme, né, e aí foi quando eu finalmente vim e assisti o filme, eu acho que, minha gente, então, vão ter alguns spoilers, pra quem não assistiu o filme, eu vou soltar alguns spoilers, que essa altura todo mundo já assistiu, eu acho que todo né? mundo já assistiu, mas é isso. Eu acho que nos 5, 10 primeiros minutos do filme, tem uma frase que o narrador fala, que ele tá lá, né, contando, a Barbie acorda, dá bom dia pras outras Barbies na sua casa, ok. E aí, a Barbie tem um dia bom todos os dias. O Ken só tem um dia bom quando a Barbie olha pra ele. É como se fosse... Porque, assim, o universo da Barbie ali, né, a Barbie é barbicêntrico, né? É barbicêntrico e, assim, todas as mulheres, né, que tem esse lugar, né, é o mundo divertido, né? Mas, assim, é muito... Quando a gente traz pra vida real, é muito do contrário. Né, eu posso ser justamente como a gente tem a Barbie que ganha o prêmio Nobel, a gente tem a Barbie astronauta, a Barbie vaqueira, enfim, milhões de coisas, né? A Barbie, meu Deus do céu, ela ganhou céu, terra e mar, literalmente. Mas ela tem que ter um Ken. E se você para olhar, né, bem mais à frente do filme, quando o Ken vem e descobre o patriarcado e ele tenta implementar o patriarcado, porque é o único momento em que ele se sente valorizado, né? Porque até então ele tá ali, quando ele chega pra Barbie e diz assim, hoje eu vou pra sua casa, hoje é a noite das meninas, ou seja, eu sou uma prioridade, eu enquanto mulher, hoje eu estou me priorizando estar com as minhas amigas, hoje a noite não é do meu namorado, hoje a noite é das minhas amigas, né? E aí quando ele vem para o mundo real, que ele descobre o patriarcado, meu Deus, é a melhor coisa do mundo, né? Que é o mundo que a gente vive, infelizmente. Mas, nossa, o patriarcado é a melhor coisa do mundo, porque eu só preciso ser homem. Eu acho que em alguns momentos ele diz, traga alguma coisa pra mim. E a mulher olha pra ele e diz assim, por que eu preciso trazer? Porque eu sou homem. Tem algum momento que ele fala isso, né? Eu descobri que pra eu ter tudo que eu quero, eu só preciso ser homem. E é o mundo que a gente vive. E é real, sabe? E aí, quando ele volta desse momento, né? Ele traz o patriarcado pra Barbilândia. Ele traz, né, todos os Kens pra dominar tudo. E aí, uma coisa que você percebe é que, independente desse lugar onde as mulheres, cada uma tem a sua profissão, cada Barbie tem a sua profissão, né? Barbie presidente, Barbie Nobel, Barbie física, Toda Barbie tem um Ken. A Barbie sereia, que aparece lá, do Olipa, maravilhosa, ela tem um Ken. Tanto que ela aparece ao longo do filme. Boa parte do filme ela aparece sozinha, mas nessa hora mostra que ela tem um Ken. Sim. A Barbie estereotipada, ela tem um Ken. A Barbie física, ela tem um Ken. Sabe? Elas têm certo já. Tipo, foi criado pra elas, porque elas não podem existir sozinhas. E aí eu vou para ali e te trago uma informação que eu não sei se tu percebeu. Tu percebeu qual é a única Barbie que não tem um Ken? Arriscada, né? Como é o nome, meu Deus? Eu esqueci. Não é a maluca, tem um nomezinho, ó. A Barbie estranha. Ela é a única Barbie que não tem um Ken. Porque é como se ela não tivesse qualidade nenhuma. Então, se ela já não tem qualidade nenhuma, se ela já não tem lugar nenhum, né? Tipo, ela não tem uma profissão, ela não tem uma casa, ela já não tem nada. Por que a gente vai dar um Ken a ela? Não vai. E aí entra muito na ligação de você ver uma mulher que tem qualidade
como sendo uma mulher comprometida, Sim. né? Eu já ouvi frases sensacionais de mulheres que, inclusive, se colocavam como feministas, de que mulher boa não para na pista. E tu pensando, eu defina mulher paradíssima. Primeiro tu pensando, e eu aqui O paradíssima. quê? A Barbie parada, minha filha. Você não tá entendendo. Primeiro, o que seria uma mulher boa? Né? Tem Boa esse pra quem? questionamento. Né? Boa pra quem? Exatamente. E segundo, quer dizer que a minha qualidade tá ligada à escolha de outra pessoa Sim. e não a minha. Sim. Ao valor que o Né? outro vai me dar. Exato. E esse outro tem que ser um Que homem. rolê. Esse outro tem que ser um homem. É difícil, viu, ser mulher Brasil. Sim, porque eu posso ser a presidente do Brasil. Inclusive, se a gente for, né, olhar para esse recorte, tanto a presidenta, né, a única presidenta que tivemos, como a primeira governadora de Pernambuco, enfim, tudo isso, né, na questão do governo, a gente sabe que teve uma questão de luto e tudo mais, de perca, mas principalmente a presidenta, todo mundo associava ela a ser gay, a ser lésbica, porque Sim. ela não tinha um homem, né? Então, eu dediquei a minha vida a estudar, a ser alguém e me tornar presidenta do Brasil. Eu fiz tudo, né? Como a Minerva. Eu prefiro não ter um amor do que não conseguir ser presidenta do Brasil, tá? Aí eu vou e chego lá para um país inteiro, boa parte de um país, tá julgando a minha sexualidade porque eu não tenho um homem do meu lado. Onde eu posso simplesmente ter aberto mão disso para conseguir um objetivo maior, que era meu, sabe? Meu objetivo não era casar, meu objetivo não era ter filho, meu objetivo não era ser uma dona de casa, que não é um problema, que, enfim, quem quer, quem tem esse sonho, e muito mais, né? Quem encontra alguém com quem compartilhar isso, ótimo. Mas se na minha meta é ser presidenta do Brasil e chega algum relacionamento vai me atrapalhar a chegar aonde eu quero chegar, poxa, eu escolho a minha meta, eu escolho a mim, eu sou olhada pelas outras pessoas como, não, é porque deve ter alguma coisa de errado. Se tu tá solteira, tem alguma coisa de errado. E eu não sei se você lembra, amiga, que nessa época a maioria dos comentários tinham a ver com a esposa de Temer, que era o vice. Tem aquele momento que ela tá no carrinho da posse, Sim. e aí depois, em seguida, eu me lembro que pelo menos na minha família, o rolê era, menina, a mulher de Temer é tão bonita. A mulher do vice é tão bonita. Ó a presidenta, que desgraça. Era isso. Sim. Então, assim, não se sabe se é competente. Gente, eu não tô entrando em questões políticas. Não. Eu tô falando da A gente tá ocupação falando isso, sobre do cargo por uma mulher e das comparações que vieram Sim. nisso. Então, tipo, ninguém sabe se ela é competente, se ela tem um currículo adequado, se ela tem caráter. Primeiro comentário vai na aparência. Sim. Né? Vai realmente na aparência e se mantém aí. E aí, em seguida, vem vários outros, né? Desleixada, é feia, é gorda. E por aí o desfiladeiro vai. Sim. Então, é muito desrespeitoso. Você é visto realmente, por mais que você lute, você é reduzida ao que os outros acham da sua aparência. Você gritar contra isso é muito complicado. Sim. Até porque você se dispor a estar contra isso já é difícil. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como eu falei anteriormente, eu não tenho muitas questões em parecer muito normal. Então, Não teve sou uma obrigada. vez que eu vim gravar de pantufa. Foi um dia que deu tudo errado, a gravação atrasou por culpa minha. Nenhuma novidade até aí. Mas, enfim, no fim das contas, eu vim de pantufa, com uma pantufa de tênis da Imaginário. Aí minha mãe fez... Vamos almoçar? Eu disse, vamos. Aí ela fez, eita, tu tá de pantufa, né? Tem que passar em casa. Eu, não, eu vou de pantufa. Mulher, foi um evento. Eu saí daqui do estúdio pra uma padaria aqui pertinho de pé, tipo, de boa. Não tava incomodando a vida de ninguém. Sim. Mas a quantidade de gente falando da minha pantufa, tipo, foda-se o que você estava fazendo antes. Sim. Eu ia ter que sair daqui do centro e pra minha casa, que é na beira do fim do mundo, pra botar um sapato pra voltar, porque as pessoas iam olhar pra mim andando de pantufa. Me poupe. Não ia estar machucando ninguém, né? Exato. Muito pelo contrário, ia estar muito mais confortável E assim, com muita uma questão gente. de logística, Sim. sabe? Só que aí se você gente, entendo, a gente não é contra homens, pelo contrário. Mas existe uma comparação entre as questões quando elas são feitas por mulheres e por homens. São Sim. coisas que a gente tem que se questionar. Então, se fosse um homem, ia estar tudo de boa.
Mas Com aí... uma lógica de que, homens podem andar sem camisa, Pois é, menina. né? Se você anda com uma blusa, um top, um cropped curto, uma coisa assim, Tá mal intencionada. Tem alguma coisa aí, sabe? É muito isso, assim. E quando a gente fala, realmente a gente não tá falando sobre ser contra homens, não. Né? Tenho até amigos que são. Mas a gente tá falando realmente desse lugar de desigualdade em questão de valor. Né? Qual é o valor que eu, enquanto mulher, tenho? O quanto eu, mulher, preciso lutar, batalhar para chegar em algum lugar, ter um valor, e ainda quando eu chego nesse lugar, se eu não tiver um homem, muitas vezes a pessoa que fez menos que eu tem mais valor porque ela tem um homem, porque ela tá num relacionamento. E até o lugar de hierarquia em relação a outros homens. Vou dar um exemplo. Meu pai também é médico. E aí, graças a Deus, assim, ele tenta não ser machista, ele é bem consciente. Eu me orgulho muito dele, principalmente como médico. Se um dia eu for metade do médico que meu pai for, eu já tô feliz. Aí eu fui como paciente, na época eu tava nem na faculdade. E eu passei mal e tá, minhas vezes são péssimas de pegar, amiga. Então, eu já sei certo, quando eu vou pro serviço, dependendo de quem tá de plantão, eu já sei quem eu vou pedir pra pegar minha veia, porque minha veia é muito ruim. E aí, o técnico que foi, pegou minha veia e tal, e depois esse técnico foi falar com o painho. Chegou, doutor, eu tô interessado na sua filha. Aí, passou. Quando chegou em casa, o pai veio tirar onda com a minha cara. Olhe, fulaninho disse que tava afim de você. Eu disse, poxa, mano, por que ele não me disse? Ele veio me pedir. Eu disse, ele veio o quê? Ele não veio me pedir. Eu disse, cancela. Cancela, cancela, cancela. Eu me senti tão propriedade. Porque assim, ok, ele é meu pai. Mas ele não ficou afim de mim? Sim. Então a primeira pessoa a ser comunicada sobre deveria ter sido eu. Isso. Mas é muito isso, assim, quando a gente traz para essa perspectiva, né, homens, não falando só da questão de valor sobre mulheres, mas falando de educação de homens em relação a homens, que inclusive é um tema que amo falar, fica aí a dica. Né? Mas quando a gente fala disso, né, de educação de homens para homens, vem muito nesse lugar de eu respeito o outro homem que te representa. Né? Isso aconteceu comigo, essa questão, e assim, foi num rolê muito mais aleatório. Recentemente eu fui para o Rio de Janeiro, e eu tenho vários amigos homens, né? Por isso que eu disse, nada contra, tenho até amigos que são. Vários amigos homens, e a gente juntou todo mundo, vamos sair, vamos pra uma balada, vamos, ok. E aí, alguém queria chegar em mim, e um deles, dentre vários amigos, um é mais próximo, né? Sempre a gente tem alguém mais próximo, e eu conversava muito com ele, estava sempre muito perto dele, conversando, e ele estava com a ficante, né, dele. Enfim, estávamos os três conversando. Em algum momento eu saí, essa pessoa que estava interessada chegou pra ele pra dizer que queria ficar comigo, pra perguntar se podia ficar comigo. E aí foi perguntar pra ele, consecutivamente perguntou pra menina que tava com ele. Podia, agora não pode mais não. Pra tentar entender se o meu amigo era meu ficante, se eu ficava com ele, se éramos um trisal, se... Enfim, mas assim, chegou, em vez de chegar pra mim, Pra tipo, você. não, eu vou perguntar a ele. Isso eu não soube, isso eu só soube no outro dia, que depois eu já tinha ficado com a pessoa, eu não sabia. Eita, amiga, mas tudo bem. Não, mas tudo bem, eu não sabia. Ficou o caos. Né? Ficou o caos, enfim. Não posso falar porque minha vida tem vários disso a pior. Sempre tenho a... Eu costumo brincar com os meus amigos, principalmente com meus close friends. Às vezes, quando acontecem essas coisas, aí eu vou contar, né, nos meus close friends, e eu digo assim, minha gente, a minha vida amorosa, ela não foi feita pra dar certo, ela foi feita pra gerar entretenimento para os meus amigos. Gosto! Entende? Gosto. Isso. É sobre isso. Ela não tá aqui pra dar certo, ela tá aqui pra gerar um entretenimento. Amei. Muito Paola Bracho, eu achei. Pois é sobre isso, e tá ótimo. Mas tem esse lugar, né, de homens respeitam outros homens. E de você assim, sim, mas você me perguntou se eu queria... Né? Se eu tinha interesse, e a gente vê muito isso, se você tá, sei lá, você sai com um grupo de homens, com 3, 4 amigos, a pessoa, o cara, ele vai demorar um tempão pra chegar em você, pra saber com quem você tá. Porque se você sai... A quem se reportar, né? A quem se reportar isso. Porque se você sai, sei lá, com mais 2 amigos, então consecutivamente, 2 amigos homens,
consecutivamente você deve estar acompanhando algum deles. Acompanhando algum deles, não é acompanhada de algum deles. Que tem isso também, né? A mulher, geralmente, ela tá acompanhando o homem em algum espaço, e não ela tá acompanhada. A gente vê isso muitas vezes aqui mesmo no nosso queridíssimo Pátio do Forró, né? São João, se você tá com alguém, um cara chega... Um clássico. Alguém chegar e for te chamar pra dançar. Ah, não quero, obrigada. Né? Tipo, você, não vou dançar porque tô acompanhada, não quero, obrigada. O cara faz o quê? Ele vira pra o homem que tá com você e faz: ei, pô, desculpa aí. Mas tu tá pedindo desculpa a ele por quê? Se foi comigo, tu veio falar. Isso já aconteceu comigo, acho que em uma festa de formatura. Eu tava em fila de drink esperando. Na época eu namorava, meu namorado ele tava um pouco mais longe, assim, conversando com alguém. Chegou um cara: ei, tudo bom? Não sei o que. E conversou: opa, boa noite, essa é a fila? E eu: e tal. Ok. Com pouco tempo ele veio e: mas vamos dançar. Aí eu: não, obrigada. Né? Aí com pouco tempo meu namorado, na época, chegou do meu lado. Ele: ei, pô, desculpa, tal. E aí eu acho que nesse momento eu olhei pra ele e disse: tá, mas tu tá pedindo desculpa a ele por quê? Se era comigo que tu tava falando. Ai, que ódio. Sabe uma coisa que eu detesto? Aí ele: pois é. Sim, aí ele... Não, aí ele, assim, eita, desculpa aos dois e se saiu. Óbvio que na época, né, meu namorado, precisava disso. Precisava, tu não tava nem aqui, a questão era comigo, né? A desculpa veio pra tu por quê? Mas... até porque você não vê uma mulher assim, né, se desculpando com outra. Né? Nesse sentido. Mas um clássico que acontece comigo, que eu fico puta encaralhada com a porra, fico estressada. Não façam isso comigo. Não façam isso porque eu vou logo na jugular, porque eu não tenho paciência. Meu pai, né, como eu disse, médico, hoje em dia diminuiu um pouco, porque as pessoas já entenderam que eu não sou tão pacífica quanto meu pai, felizmente. Mas, digamos, tá uns médicos do plantão, assim, conversando. Aí, e eu tô lá, de pé, do lado deles, ó. Do lado. Aí, tô eu e meu pai. Aí faz: eita, Miguel, ela faz faculdade de onde? Aí eu... Aí pai: não, ela fez faculdade em tal canto. Aí, ela gostou. Aí, eu chamei painho. Teve uma vez que eu disse: pai, ó, quando acontecer esse tipo de conversa, da próxima vez eu vou começar a dar patada. Porque eu estou lá. Eu tenho ouvido e eu tenho boca. Porque eles não podem falar comigo. É pedir demais. Sim. Você tá querendo saber uma coisa que é da minha vida. Eu estou lá, mas por que você tem que falar com meu pai, sendo que eu tenho mais de 18 anos de idade na cara? Mas se fosse pra, sei lá, fazer qualquer atitude considerada feminina socialmente, eu ia ser a primeira a ser chamada, né? Se fosse pra acolher alguém, se fosse pra recepcionar uma criança, porque... Primeira coisa, né? Chega uma criança, a gente vai chamar quem? A gente vai chamar alguma mulher, porque a mulher, ela nasceu pra isso. Pra isso. Ela tem o dom de lidar com crianças, porque, enfim, é natural, é inato dela. Sim, claro. Aí, nisso, meu pai, né? Por isso que eu digo que ele... Paga o pau, minha gente, pra ele, eu não vou mentir. Aí, ele, na outra vez que aconteceu, inclusive foi o mesmo colega que tava falando de mim na terceira pessoa, como se eu fosse mentalmente... Assim, como se eu não estivesse apta a conversar. Aí o pai fez: pergunta a ela. Pronto, santo remédio. Aí eu passei a existir. Porque te deram permissão pra existir. Exatamente. Porque um homem te deu permissão pra existir naquele espaço. Aí você veja como o filme, que eu acho que uma das polêmicas muito ligadas a ele, então justamente por isso, somente começou a se tratar o Ken da mesma forma que as mulheres são tratadas. Sim. E a Barbie é tratada no filme, enquanto ela tá na Barbilândia, da mesma forma que os homens são tratados. Sim. Por que isso tá escandalizando tanto? Porque a gente não é tratado da forma correta. A gente não é vista como igual. Mas aí, como é a figura masculina e... meu Deus, é o Cataclismo, é a Kali-Yuga, é o fim do mundo, os zumbis de Walking Dead. Sim, como assim? Ai, me poupe. Como assim as mulheres, elas estão querendo exigir um mundo pra elas, né? Aqui não é a Barbilândia para as mulheres estarem querendo um mundo pra elas. E é muito, muito louco, assim, porque todas essas questões, se você não tiver um mínimo de espírito crítico mesmo, você vai abraçando essas... Como é que eu posso dizer? Esses pontos que a sociedade vai te entregando e você não percebe que, às vezes, você realmente... Você tem sua vida desenvolvida. Você
não precisa estar naquele relacionamento. Você, tipo, sua vida é outras coisas além disso. Sim. Então, uma das coisas que eu escuto muito, mas e aí? Vai casar quando? Eu tô nem namorando, menina. Aí, o que é que acontece? Hoje em dia, eu adotei uma postura diferente. Minha irmã, ela tá namorando há um tempão. Um menino ótimo. Que a respeita, que a gente gosta muito dele. As famílias se dão bem. Tem tudo pra dar muito certo. E aí, quando dizem assim, e aí, vai casar quando? Aí eu, vai ter filho, outro clássico, né? Vai ter filho quando? Vai ter filho quando? Vai ter filho quando? Não, essa aí é a outra. Essa é minha irmã. Eu não sou essa, não. Eu sou a outra. Eu sou a do quarto rosa, a dos vibradores, minha irmã é a outra. Aí acaba que é um pavor, sabe? É um pavor, um terror. Meus pais meio que já aceitar, né? É aquela história, né? A gente vai fazer o quê? Não tem o que ser feito. Pois né? é. Meio que isso. Tem uma frasezinha, né? Tem um dizer que a própria Valesca, ela traz, que ela diz assim, o homem, ao longo da vida, ele vai aprendendo a amar as coisas. Né? Ele aprende a amar o trabalho, ele aprende a amar o jogo de futebol, ele aprende a amar... As mulheres foram ensinadas a aprender a amar os homens. Amiga, é. Né? Então, é como se fosse sempre o grande propósito de... se você parar assim, quantas vezes você se reúne com um grupo de amigas e vocês vão falar da tua residência, do último livro que tu leu, né? De chegar assim e dizer, Ju, deixa eu te contar, eu li um livro maravilhoso. Então, Ju, eu escutei um episódio de um podcast que eu acho que dava pra gente debater sobre... Quantas vezes? A maioria das rodas é... Quem tá com quem deixou de estar com quem traiu quem. Eu tô ficando com não sei quem, eu tô deixando de ficar com fulano, com cicrano, fulano mandou mensagem. É sempre muito em volta disso. E eu acho que é até um comportamento pra gente. Eu acho que é uma coisa que a gente pode até chamar atenção em relação a isso, de o quanto eu reproduzo esse comportamento. Sabe? O quanto as minhas conversas com outras mulheres são edificantes para as mulheres e para mim, a nível pessoal e a nível profissional, ou o quanto as minhas conversas com outras mulheres se resumem apenas a relacionamento, sendo que essa outra mulher não é só isso, né? Essa outra mulher, ela tem N outras coisas na vida dela que não só os relacionamentos que ela vive. E assim, outra coisa, sabe? Ainda dentro dessa mesma linha. Uma vez eu tava num café aqui da cidade e eu tava organizando umas coisas, inclusive do quarto rosa. E aí eu escutei um grupo de homens, eles estavam falando de negócios. E assim, a mentalidade em relação a negócios deles era muito objetiva. E eu fiquei pensando, se fosse uma mulher que dissesse isso, ia ser tida como uma filha da puta. Porque o que eles estavam dizendo era o seguinte, que por mais que você tenha uma amizade que você goste, amizade é amizade e negócio é negócio. Então, se o amigo tá atrapalhando o negócio, tem que mandar rodar. Não discordo, enquanto empreendedora, não. Sim. Mas aí, óbvio, né? Partindo das questões do quarto rosa, eu fiquei pensando quantas vezes nós, mulheres, a gente deixa de ter atitudes que, profissionalmente em específico, teriam um impacto positivo, seriam atitudes estratégicas, porque a gente acha que não pode... Como é que eu posso dizer? Não pode se posicionar fora do esperado. A gente não pode deixar uma pessoa na mão. A gente tem que sempre pensar com o coração. A gente sempre tem que ser a boazinha, sabe? E aí, óbvio, são questões que passam por pontos muito mais complexos, porque é uma questão social. E a forma que você vai se construindo também ao longo da vida, claro. Sim. Mas assim, mulheres, meninas, o que eu queria trazer hoje com essa conversa com o Lê é o seguinte, que você não se resume à pessoa que está ao seu lado, sabe? E que se você está sendo vítima de algum tipo de violência, que também é uma coisa que a gente toca muito no assunto aqui, procura ajuda. Tem psicólogos principalmente, pra te dar um suporte, pra te ajudar. Você não é só esse relacionamento, você pode ser muitas outras coisas e não tá errado você querer ser todas as outras coisas. A gente não precisa se limitar. Também não tá errado você querer ter um relacionamento, mas até onde isso vai ser o centro da sua vida, né? Até onde o relacionamento vai ser o centro da tua vida, porque quando tu fala... essa questão, né, dos homens em relação... Eles são muito objetivos em relação ao emprego, e a gente precisa ser mais objetivo em relação ao emprego também. Hoje em dia, eu costumo pensar assim, o quanto também a gente é objetivo em relação ao que a gente quer de um relacionamento,
sabe? Até onde eu estou com alguém porque essa pessoa ela tem características que eu admiro, é uma pessoa que eu admiro e tá naquele checklistzinho, sabe? Tipo, faz sentido isso, isso e isso. Ou até onde eu estou entrando em um relacionamento com uma pessoa porque eu preciso estar num relacionamento. Porque eu preciso me relacionar com alguém e porque alguém, graças ao meu bom Deus, me escolheu. Ai, meu Deus! É aquela donzela que precisa ser salva para não ficar... Salva da solidão para não ficar sozinha. Porque, Sim. nossa, uma mulher sozinha... Absurdo, né? Absurdo, é um absurdo. Ai, amiga, eu amei nossa conversa. Sensacional. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei. Eu tô me sentindo tão chique. Antônio, dá um zoom aqui. Obrigada. Ó, que lindo. Nossa convidada também é escritora. Escreveu esse livro perfeito, minha gente. Amiga, muito obrigada. Vou ler com muito carinho. Grifar ele todinho, que eu sou essa pessoa. Pode ficar à vontade, né? O meu capítulo, ele fala sobre... homens autores de violência contra a mulher. Quem são, o que vivem, de que se alimentam? Quem são essas pessoas? Porque até sobre isso, né? Tipo, muitas pesquisas são feitas sobre as mulheres que são vítimas da violência, né? Porque, mais uma vez, a mulher é vítima e esse homem, ele não é visto. Então, esse Ken, né, que tá ali fazendo as coisas, ele não é visto porque ele só tá ali. Uhum. E aí eu vou e trago, tá? Mas quem é esse homem? Perfeito. Vamos olhar pra esse homem? Até porque se você não cuidar, não tentar de alguma forma modificar o autor da violência, dificilmente você vai conseguir. Sim, ela vai sendo reproduzida em outros espaços. Amiga, muito obrigada. Vamos conversar mais vezes. Mais vezes, sem com dúvida. certeza. É um bem grande. Minha gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve em Sigam. @o Quarto Rosa com 2 As. Sigam Lê também, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande.